Aleluia! Oh, que bênção, hein, irmãos? Nesses dias eu tenho decidido mergulhar, no Evangelho da Graça, mergulhar na revelação de que nós agora estamos na nova e eterna aliança da graça de Deus. E não tem jeito, é o que o meu coração está cheio e é o que eu quero compartilhar sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus. E nesse momento, quero aqui compartilhar mais uma porção da graça do Senhor. Estou aqui para falar mais um momento das boas notícias que há para aqueles que estão em Jesus Cristo. E a respeito, do que eu vou falar aqui agora, eu estava me lembrando de uma situação. Há mais ou menos 2 semanas, eu estava passando mal, estava com náusea, tontura, enjoo, e tive alguns outros sintomas também, e por muitos dias eu estava ali, mal, meio desanimado, meio para baixo. Aí não teve jeito, eu tive que ir ao médico. E lá indo no médico, o médico fez toda a consulta, pediu alguns exames também, e depois de algum tempo, de algumas horas, voltamos lá no médico, e ele viu todos os exames e os sintomas que eu estava sentindo. Não era nada grave, era uma situação que gerava um incômodo, porque a gente não está 100% da nossa saúde, E aí, onde eu quero chegar? Que aí o médico, diagnosticando ali os sintomas, ele prescreveu remédio, ele receitou remédio para mim. E aí, saí lá do consultório, fui na farmácia, comprei o remédio, e assim, dentro de um dia eu já estava me sentindo 80% melhor. E depois de uns 2, 3 dias eu já estava assim, 100%. Por quê? Porque o médico diagnosticou o que eu estava passando e receitou o médico que ia combater, que ia contratar, que ia bater de frente, com aquilo que eu estava sentindo. E o resultado, qual que é o resultado? É que eu estava melhor. Dentro de poucos dias eu estava 100%. E a respeito disso, paralelo a isso, é isso também que a graça de Deus faz na vida daqueles que ouvem, na vida daqueles que abrem o coração para absorver a graça de Deus. É isso que acontece dentro de nós. A graça de Deus é esse santo remédio, que não tem jeito, se você pegar ela, e receber ela para dentro do seu coração, o resultado vai ser o quê? Vai ser vida para dentro de você. O resultado vai ser paz para dentro de você. O resultado vai ser alegria para dentro de você. O resultado vai ser encorajamento para dentro de você. O resultado vai ser novas forças, novo vigor, nova perspectiva, novas esperanças. Então não tem jeito, a graça de Deus, ela nos levanta, ela tira o peso da condenação, ela tira o peso da acusação e nos levanta, nos coloca de pé e nos coloca forte. E tanto é que lá no livro de Timóteo, o apóstolo Paulo fala isso a respeito da graça para o filho dele, para Timóteo. Ele fala assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Então, olha que interessante. O apóstolo Paulo está ali falando para o filho espiritual dele, que é para ele se fortalecer na graça que há em Jesus Cristo. Então, aonde que está a graça? Não tem jeito, é em Jesus Cristo. E o interessante é que ele fala isso, para se fortalecer na graça. Ele não fala para se fortalecer em sendo obediente a Deus. Ele não fala para se fortalecer sendo perfeito no seu caminhar, no seu caráter diante de Deus, diante dos homens. Ele não fala isso. Nem tampouco ele fala para ele se fortalecer sendo santo, guardando as leis, mostrando de fato que ele tem santidade diante de Deus. Não, ele não fala isso. E o apóstolo Paulo é o apóstolo da graça, do evangelho da graça. E ele entendeu que a única maneira de alguém estar forte, de alguém se fortalecer, de alguém estar para cima, é a graça de Deus. Que ele fala isso: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo.
Então, por isso que eu quero insistir, né? Daqui para frente eu vou insistir, eu vou bater nessa tecla, eu vou falar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito da graça de Deus. Porque não tem jeito, né? À medida que eu estou aqui compartilhando com vocês a respeito da graça, a respeito da nova e eterna aliança da graça, a respeito de que estar com Jesus é estar aprovado, é estar debaixo da graça de Deus. Estar com Jesus é estar com um caminhar sempre correto para Deus nos abençoar. Eu não vou me cansar de falar disso. E quanto mais eu falo dessas coisas, quanto mais eu anuncio da graça de Deus, é impressionante, mais eu sou renovado, mais eu sou revigorado, mais eu sou fortalecido, né? E mais o Senhor me coloca para cima. Então, além de eu estar espalhando isso, eu estar lançando isso para os 4 cantos da terra, eu estou me fortalecendo, eu estou sendo avivado, né? O Senhor está fazendo algo poderoso dentro de mim. E eu quero que com você também seja assim, que você receba a graça de Deus, né? Que você absorva ela e também que você possa transmitir ela a outros. Que você possa compartilhar a graça com outros, porque não tem jeito. Para quem você transmite graça, vai fluir um rio de águas vivas ali. Amém? Então, né, a graça de Deus ela é tão produtiva que eu poderia parar por aqui, né? Isso aqui já é um compartilhar da palavra. Mas eu nem cheguei aonde eu quero compartilhar ainda. E a respeito da graça de Deus que eu quero compartilhar com você nesse momento, está lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, que diz o seguinte, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Graça e paz. Então, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui, o apóstolo Pedro está falando na carta dele, está se apresentando que ele é o Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E aqui começa algo que é poderoso. O que ele fala? Ele fala o seguinte, que aos que conosco obtiveram uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, o apóstolo Pedro está falando para pessoas comuns, como eu e você. Aqui ele está falando para pessoas comuns, como talvez até alguém que está escutando uma mensagem como essa pela primeira vez. Então aqui vale também uma pessoa que nesse momento ela está ouvindo de Jesus, que se ela confessar o Senhor diante de Deus, se ela confessar o Senhor Jesus Cristo na vida dela, ela é salva. O Pai dá para ela o poder dela ser feita filho de Deus. Então, isso que o apóstolo Pedro está falando aqui, dá essa graça, dá essa bênção até mesmo para uma pessoa como essa, que está recebendo o Senhor Jesus agora. Isso que é poderoso. Então ele fala, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então é interessante também aqui pontuar que ele está falando que obtiveram uma justiça igualmente preciosa, obtiveram uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele não falou que ele está falando aqui, que essa mensagem da graça, que ele vai falar daqui a pouco, não é para pessoas que são obedientes à lei. Não é para pessoas que estão se esforçando para serem santas. Não são pessoas que têm um caráter aprovado, não. O que ele vai estar falando aqui, o que ele está se dirigindo aqui, é para que junto com ele obteve uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele está falando para pessoas como eu e você, que andam pela fé, né? que se movimentam pela fé, pessoas como eu e você, que cremos no sacrifício de Jesus Cristo, que creu que quando nós confessamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, os nossos pecados, o nosso velho homem do pecado
foi lançado sobre Jesus, e a ira, a condenação, a justiça de Deus que era para vir sobre nós por conta dos nossos pecados, foi sobre o Senhor Jesus. Ele sofreu ali a ira de Deus, levando os nossos pecados sobre ele. E igualmente também houve a troca, que ele pegou e colocou a sua justiça sobre nós também. Colocou os seus atos de justiça sobre nós, a sua santidade sobre nós, a sua posição correta diante de Deus sobre nós. E portanto, por causa disso, todos os céus agora estão abertos sobre nós. Graça de Deus o tempo todo está descendo sobre nós, bênção de Deus está descendo sobre nós. Então ele está falando para pessoas aqui como eu e você, que juntamente com ele, que igual a ele, obteve essa fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero te falar aqui nesse momento, né, tudo que o Senhor tem para proporcionar para nós, toda a bênção do Senhor, todo o céu de bênçãos que o Senhor tem para nós, você sabe, elas vão vir sobre nós por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Elas vêm sobre nós simplesmente por crer nisso, por crermos que nós hoje estamos com a justiça de Cristo, por crer que nós hoje estamos aprovados diante de Deus, vestidos de Cristo, que não tem mais nada a ver hoje com as nossas obras. Nós não somos abençoados hoje por conta das nossas obras. Nós não recebemos de Deus hoje por causa do nosso bom posicionamento, por causa da nossa santidade, não. Mas nós recebemos de Deus, nós vamos até Deus, os céus estão abertos sobre nós por causa da perfeita obediência de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Não tem nada a ver com a nossa obediência, tem tudo a ver com a obediência de Cristo. Que por causa dele, porque nós cremos nele, e essa obediência dele lá na cruz, nós então recebemos todo o favor do Senhor sobre nós. Então olha que poderoso, apenas essa parte aqui. Né? E então ele continua, aos que conosco obtiveram uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus Salvador, ou seja, ele está falando para essas pessoas, essas pessoas, né, que é justa pela fé, a essas pessoas, a esses irmãos que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, a esses irmãos, a essas pessoas que agora sabem que estão na posição correta de Deus, não por causa das obras delas mesmas, mas por causa que elas creem em Jesus, mas porque elas creem que estão em Jesus Cristo, a essas pessoas, aí é a segunda parte desse versículo, que ele fala o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que poderoso isso aqui. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Que apesar de nós estar falhando, apesar de nós estarmos devendo, apesar de nós estarmos deixando a desejar, mas porque nós não estamos confiados em nossas próprias obras, mas porque nós estamos confiados em Cristo, que nós estamos nele e que o Pai está olhando para nós e nos vendo nele. Deixa eu te dizer, é isso aqui que o versículo está falando, que a graça do Senhor e a paz do Senhor não somente estão sobre a nossa vida, mas elas são multiplicadas sobre as nossas vidas. Olha que poderoso isso aqui. Vê se isso aqui não enche o coração da gente de alegria. Vê se isso aqui não coloca a gente para cima. Vê se isso aqui não nos dá mais ousadia para querer andar correto diante de Deus. Porque a graça produz isso na gente. A graça, ela tira o peso da lei. A graça tira o peso da condenação. A graça tira o peso da culpa de sobre nós e nos dá essa ousadia, nos dá poder para agora poder agradar a Deus, para agora poder fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Isso é a graça de Deus. Então aqui o apóstolo Pedro está nos dando essas boas notícias. Ele está falando para mim e para você. Ele está dizendo o seguinte: aos que conosco
obtiver uma fé igualmente preciosa em Jesus Cristo, na justiça de Jesus Cristo, então ele está falando para mim e para você que estamos em Cristo de maneira resumida, para nós, graça e paz nos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que poderoso isso aqui. Então eu quero te dizer isso nesse momento. Onde você está? Sabe? Talvez você esteja mal, porque esses são dias onde você está frio. Esses são dias onde você talvez tem caído, levantado, caído, levantado. Talvez esses são dias que você está para baixo porque você não tem conseguido se posicionar em algumas coisas. Eu quero te trazer essas boas notícias hoje, porque você tem Jesus Cristo. Hoje, porque Jesus Cristo são as suas obras de justiça. Hoje, porque Jesus Cristo foi perfeitamente obediente lá na cruz do Calvário e você está nele. O apóstolo Pedro está dizendo isso aqui para você. Graça e paz não somente estão sobre a sua vida, mas graça e paz te sejam multiplicados. Então recebe aí hoje a graça do Senhor, a paz do Senhor multiplicada na sua vida. Olha que coisa poderosa é isso aqui. E caminhando aqui para o fim, a respeito desse texto, essa palavra graça, no original, graça é o quê? Graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. Essa palavra no original também, recede, essa palavra no original também significa misericórdia, significa bondade, significa provisão. E a palavra aqui, paz, também no original, é a palavra shalom. E shalom, em hebraico, ela é uma palavra muito rica. Ela não somente pode ser traduzida para paz, mas a palavra shalom aqui, que significa paz, ela significa sucesso, significa saúde, significa prosperidade, significa vida, significa família abençoada. Então, eu te trago essa boa notícia aqui nesse momento, sabe? Porque você está em Cristo, porque a sua fé não está nas suas obras de justiça, mas a sua fé está unicamente em Jesus Cristo, sem você fazer nada, sem você fazer por merecer para que essas coisas venham na sua vida, é de graça. Deixa eu te dizer, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, a vida de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus te são multiplicados, multiplicados. Por isso que isso é uma notícia maravilhosa, porque essas coisas maravilhosas de Deus são multiplicadas em nossas vidas sem a gente fazer nada, sem a gente ter que pagar o preço de alguma coisa por nada, mas elas são multiplicadas em nossas vidas, que o apóstolo Pedro está falando, só porque nós recebemos o Senhor Jesus, só porque nós estamos nele, a graça do Senhor nos é multiplicada. E mais, porque você está em Cristo, porque só por causa disso, sem obra nenhuma, sem você fazer por merecer de maneira alguma, mas só porque você está em Cristo, a paz do Senhor, que é a paz shalom, que é sucesso, que é saúde, que é vida, que é prosperidade, que é uma família abençoada, né? Todas essas coisas te são multiplicados também na sua vida, de graça, sem você fazer nada, só você usando a sua fé, é só você aceitando, só você crendo, só você recebendo isso. Então, essas são as boas notícias que eu quero trazer para você, essa é a graça de Deus que eu quero transbordar sobre você nesse momento, que isso te levante, né? que isso possa te colocar para cima, possa te dar ousadia, possa te encorajar, possa te levantar, possa te fortalecer, porque é isso que a graça de Deus produz na nossa vida. Muitos têm se falado por aí que a graça de Deus é uma licença que a gente dá para as pessoas para elas poderem pecar, para elas poderem viver na libertinagem. E não é isso. Pelo contrário, quando você recebe notícias como essa, de que a graça do Senhor e a paz dele é multiplicada na sua vida, sem você merecer, sem você fazer nada, apenas crendo e recebendo por fé, porque você está em Cristo, você sabe, isso produz uma alegria tão grande no seu coração, isso produz tanta fé, tanta força em você, que você não vai querer mais desagradar a Deus. Pelo contrário, você vai querer com isso
andar o mais certo possível com Deus. Porque é isso que a graça produz na gente. A graça produz seriedade, a graça produz santidade, a verdadeira santidade. Quando nós recebemos a graça de Deus dessa maneira, é aí que nós queremos mesmo nos separar para Deus, nos guardar para Ele, viver uma vida com propósito para Ele. Então, eu não tenho medo de pregar a graça de Deus e também não quero que você tenha medo de receber essa graça. Pelo contrário, eu te desafio, se abra totalmente para receber a graça de Deus. Porque eu posso te garantir, esses são dias onde o Senhor vai descortinar um céu de muitas coisas boas sobre a sua vida. Única e exclusivamente por você crer e receber tudo o que vem junto com Cristo quando você recebeu Ele. Amém? Que Deus te abençoe e que a graça e a paz dele sejam multiplicados sobre a sua vida.